Olá, Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 22 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Dica de hoje está dentro do tema editais licitatórios, retomando aqui qualificação econômico-financeira. É a dica 60. Esqueceu? Se esqueceu, volta lá na dica 58 e dá uma revisada, tá? E como que ficou a qualificação econômico-financeira na mudança do regime jurídico anterior para 14.133. Bom, agora nós vamos tratar de um tema específico. Complementaridade entre índices contábeis e capital social ou patrimônio líquido mínimo, tá? Um tema específicozinho dentro da qualificação econômico-financeira, tá? Uma dica. Bom, essas exigências, elas podem ser pedidas de modo alternativo, ou um ou outro, de modo complementar. Se não tiver isso, pode apresentar aquilo. Vamos lá? Bom, nós vimos aqui na dica 58, tá? As mudanças na qualificação econômico-financeira promovidas aí pela Lei 14.133, tá? Nelas estão agora no artigo 62, na Lei 866 constava no artigo 27, inciso 3º, tá? No artigo 69 da 14.133 vai vir a lista dos documentos possíveis de serem solicitados, né, das exigências, e na 866 isso constava no artigo 31, tá? E aí, nós vamos trabalhar essas 5 perguntas aqui para chegar no tema de índices contábeis, tá? E capital social, patrimônio líquido. Bom, primeira coisa que eu quero marcar. Quero deixar claro, se todos os tipos de documentos previstos, tá, nos artigos do regime jurídico, depende de qual procedimento que você está utilizando, se eles devem ser exigidos. Ou seja, tem vários incisos lá no artigo 31 do 866 e no artigo 69. Tem vários dispositivos com exigências possíveis. Tem que pedir todas elas? A resposta é não, tá? Mais adiante nós vamos ver por quê em detalhes. Outra pergunta. Se todos os documentos ali previstos podem ser dispensados, ou seja, não vou pedir nada de qualificação econômico-financeira no edital. A administração pública não quer qualificação econômico-financeira. A resposta é sim. Todos podem ser dispensados. Tudo tem justificativa, tá? E cautela, caso a caso. Mas todos, no geral, todos podem ser dispensados. Bom, vamos lá. Terceira pergunta. Se a administração define discricionariamente qual das exigências ali contidas, né, no rol taxativo, ela vai pedir? A resposta é sim. É uma escolha discricionária do gestor. Nós vamos ver que tem que constar essa escolha justificativa e a adequação. Bom, quarto quesito aqui. A administração pode exigir esses itens de modo alternativo? Me apresente isso ou aquilo, deixar isso à escolha da licitante? Tá? Bom, e a administração pode ainda pedir esses itens da qualificação econômico-financeira de modo condicionado? Olha, eu quero isso, mas se você não tiver, eu autorizo que você apresente isso e seja habilitado. Olha que coisa diferente, né? Pois é, acontece em vários editais e nós temos algumas manifestações do Tribunal de Contas da União nesse sentido, que é o que nós vamos utilizar de base, tá? A resposta também é sim. Pode pedir de modo alternativo e condicionado, depende do caso. Então, agora nós vamos analisar, tá? Dentro aqui do nosso recorte. Bom, todos os tipos de documentos devem ser exigidos? A resposta foi não. Nós vimos na dica 58 que a qualificação econômico-financeira deve ser proporcional à complexidade ou vulto do seu objeto, tá? A Constituição prevê no artigo 37, inciso 21, que a qualificação técnica e econômico-financeira ela será apenas aquilo que for indispensável para garantir o cumprimento das obrigações, tá? Aonde mais você acha isso na doutrina? Aqui o livro do Marçal de Estiville, professor Marçal, 2010, a versão aqui, página 537, no comentário 2 aí do artigo 31, você vai ver ali também o posicionamento dele nesse sentido. Então, a qualificação econômico-financeira tem que ser
de acordo com o objeto que você vai pedir. Então, se você vai comprar um bem de pronta entrega que tem baixamente no mercado, não tem problema de estoque, o prazo é curto, você consegue resolver, não tem por que estabelecer grandes qualificações econômico-financeiras. Se você está diante de um contrato, mão de obra terceirizada, alocada exclusivamente no seu contrato, que traz todos os encargos trabalhistas, obrigações mensais, né? E isso traz um risco para a administração, porque algumas obrigações trabalhistas podem não ser cumpridas, principalmente quando o contrato ele chega ao seu final ou é rescindido, né? E aí tem que quitar as parcelas trabalhistas se os contratos forem rescindidos. Então, existe um risco ali envolvido. A administração pode vir a ser arrolada para responder subsidiariamente, né? Ter alguma parcela de responsabilidade, então vale pedir uma qualificação econômico-financeira maior que evidencie a capacidade da licitante para executar e cumprir as obrigações do contrato. Bom, vamos lá, segunda pergunta. Todos os itens da qualificação econômico-financeira podem ser dispensados, né? Ou seja, tem um objeto de maior proporção, eu vou puxar a qualificação econômico-financeira para ali, e se ele der menos proporcional, eu vou reduzir. Se você tem um objeto muito simples que não tem essa necessidade, você pode sim dispensar todos os itens da qualificação econômico-financeira. Exemplo, dispensa de baixo valor. Não é porque não é licitação que não tem documento de qualificação econômico-financeira e que não tem disputa. Você pode fazer um processo eletrônico, né? Uma dispensa eletrônica para fazer essa contratação. Vai ter até uma disputa entre os interessados. E aí, vale lembrar aqui as entregas, né? Os bens de pronta entrega, entrega única, um serviço que é na etapa só, por escopo. Esses bens e esses serviços, a regra é fazer primeiro, entregar primeiro, executar e receber depois, né? O pagamento antecipado não é regra. Então, essa característica dos contratos administrativos, ela justifica, assim, a liberação de todos os itens aí previstos como qualificação econômico-financeira se o seu objeto for simples. Então, pode ser, sim, dispensado, tá? E qual é o entendimento? Eu trouxe aqui, é o recurso especial 402.711 de São Paulo, que ele traz nesse recurso, se você quiser pesquisar depois, fazer algum tipo de fundamentação no seu procedimento, está lá previsto que não existe obrigação legal de que os licitantes esgotem todos os incisos do artigo 31 da Lei 866, a mesma coisa para a Lei 14.133. Na lei também não existe essa previsão, pelo contrário, há várias recomendações para que a gente tome cuidado para evitar restrições, né? Para fazer exigências excessivas diante da complexidade do objeto. Bom, vamos lá. Terceira pergunta. A administração define discricionariamente o que pedir. Sim, você vai ter que ver o objeto, né? Então, está previsto na Constituição. O professor Marçal de Filho também vai trazer isso, tá aí, se você precisar. E eu trouxe aqui a jurisprudência, esse mesmo recurso especial, né? Porque a partir do momento que você não é obrigado, você pode, em contrapartida, definir o que é mais adequado. Lembrando que o artigo 69 caput da 14133 exige que se coloque justificativa para a habilitação econômico-financeira das licitações expressamente dentro do processo. A Lei 866 também pedia justificativa no processo, mas isso estava limitado ali aos índices contábeis. Muito embora o ato administrativo tenha que ser motivado, né, gente? E a motivação vincula o ato administrativo. Isso aí sempre foi cobrado pelos órgãos de controle, tá? Então, se você vai... O que levou a administração pública a escolher aqueles itens, né? Qual o valor, ou o número do índice que vai ser solicitado, o percentual do patrimônio líquido, isso aí tem que constar dentro do processo, essa memóriazinha de cálculo, essa justificativa do porquê 2%, porquê 8%, porquê 10%, tá? Senão vira chute. Bom, a administração define o que vai pedir, né? E aí a preocupação do Tribunal de Contas é com a proporcionalidade para evitar restrição de mercado. Então, eu tenho aqui dois entendimentos que eu trouxe para a gente guardar. O Tribunal de Contas ele tem adotado uma interpretação restritiva da possibilidade de exigir todos os itens previstos na qualificação econômico-financeira. Então, você pode pedir todos. A lei não proíbe a administração pública de exigir todos os incisos, mas o Tribunal de Contas da União tem sido restritivo porque
isso gera restrição de competitividade, tá? Então, não necessariamente vai haver uma justificativa. Então, o Acórdão 247 de 2003, ele orienta que só deve pedir, aí agora nós entramos na nossa dica, o capital social ou patrimônio líquido, tá? Esses dois são duas coisas distintas que estão previstas na Lei 866, no artigo 31, e no artigo 69 da 14.133, e no mesmo, em conjunto, um ou outro, tá? Está previsto assim. Só poderá ser pedido quando os índices do balanço patrimonial forem inferior a 1. No acordo ele está falando do índice de liquidação geral, tá? E do índice de circulação. Tá? São os índices principais comumente solicitados. Se a empresa ela possui o índice igual ou superior a 1, ela tem ela tem saúde financeira para sustentar o contrato. Então, a intenção, o entendimento tem sido de solicitar os índices e somente se esse índice não for suficiente, solicitar a comprovação de capital social patrimônio líquido até 10%. Vejam que isso dá uma preferência também à cobrança do índice ao capital social patrimônio líquido, tá? Você tem que justificar a necessidade de pedir o segundo. Na Lei 866, havia um entendimento do Tribunal de Contas de vedação de pedido da garantia da proposta, tá? Acumulada com a exigência de capital social ou patrimônio líquido. Acórdão 16.664 de 2003 e tem vários outros acórdãos nesse sentido. Um acórdão vai citando a outra decisão, tá? Porque é considerado restrição de competitividade. Ou pede garantia da proposta, que vai acabar funcionando como uma penalidade, ou a comprovação de até 10% do capital social ou patrimônio líquido. Então, guardem isso, porque da leitura, da letra fria das duas legislações, o regime anterior e da 14133, não dá para saber isso, tá? É uma posição jurisprudencial administrativa. Bom, a administração pode exigir todos esses itens de modo alternativo, o índice e o capital social, o patrimônio, um ou outro, tá? Então, a resposta é sim. Existe entendimento do Tribunal de Contas da União nesse sentido, mas muito cuidado, evitem fazer isso, porque inevitavelmente o edital, a redação que constar no edital, ela acaba gerando dúvida e você pode acabar tendo seu edital impugnado, não conseguir esclarecer a forma que foi escrita, tá? E acabar perdendo a sua licitação, tendo que remarcar. Evitem textos dúbios. Então, esse negócio de isso ou aquilo, quero isso, se eu não entregar aquilo, isso gera dúvida. O ideal é botar lá expressamente qual é a documentação de qualificação econômico-financeira que será exigida. Inclusive, essa é a orientação do Tribunal de Contas da União, tá? Então, eu estou falando aqui o que é alternativo. Apresenta isso ou aquilo. E deixa no edital assim para que a licitante escolha, né, isso ou aquilo. Bom, uma exceção que eu trago aqui para essas previsões de exigência de modo alternativo no edital é uma previsão, como eu disse, que está prevista nas próprias legislações. O capital social ou patrimônio líquido está previsto desta forma na legislação. E, como eu disse, são duas coisas distintas, tá? E aí a licitante vai apresentar um ou outro. Bom, capital social, ele não depende da atividade da empresa. São valores, né, que são dados à empresa ali pelos sócios ou gerados pela própria empresa e vão se somar no capital. Ele faz parte do patrimônio líquido, mas a alteração ela vai depender de deliberação dos sócios. Eu vou colocar mais, eu vou colocar e faz aquela atualização do capital social para a empresa funcionar. O patrimônio líquido é diferente. Ele é um índice contábil que vai variar de acordo com a atividade da empresa. Ele é a diferença entre o ativo e o passivo. Então, a cada exercício financeiro, né, cada exercício social, vai haver variação entre ativo e passivo. O patrimônio líquido vai variando, o capital social ele fica estabilizado ali, a não ser que os sócios deliberem para fazer a alteração. Tá? Então, a legislação ela permite exigir até 10% de um
ou de outro. Vejam que são coisas diferentes, tá? Bom, contabilmente são diferentes, mas para fins de licitação, a legislação colocou os dois no mesmo patamar. Então, o seu edital pode, justificando a adequação, pedir apenas um deles, ou 10%, até 10% do capital social, ou até 10% do patrimônio líquido. Mas pode também transcrever a letra fria da lei e deixar isso à escolha da licitante, tá? Até 10% do capital social ou do patrimônio líquido. Então, preste atenção, porque normalmente as pessoas acabam copiando a letra fria da lei e não se atenta que esse ou vai gerar aí uma opção, né? Uma alternativa que está à disposição da contratante. E aí o seu edital, a administração pública vai ter que aceitar os dois. Bom, e se a administração pode pedir itens de modo condicionado? Olha, eu quero esse índice, mas se você não tiver esse índice favorável, você pode apresentar esse outro tipo de qualificação econômico-financeira que eu vou habilitar, eu, administração, é isso, tá? Então, a resposta é sim, vou trazer aqui o acórdão, mas também cuidado, porque pode gerar confusão e você acabar tendo um edital impugnado, tá? Bom, o professor Massal, ele vai trazer uma defesa nesse sentido no comentário 2 e 3.10, tá? Do comentário geral à lei de licitação. E isso é o seguinte, você apresenta o que é, né? Olha, eu quero que apresente os índices contábeis. Mas, se o seu índice contábil não puder ser aprovado, você não preencher esse critério e você tiver 8% do capital social ou do patrimônio líquido comprovado aqui, você poderá ser habilitado na qualificação econômico-financeira. São coisas totalmente distintas e não necessariamente relacionadas, tá? Então, o acordo 247 de 2003, Marcos Vilaça, do TCU, ele validou a habilitação com base no capital social ou no patrimônio líquido aos licitantes que não conseguissem preencher os índices contábeis. Vejo que a exigência foi os índices contábeis. E a alternativa foi dada para quem não alcançasse, né? Aquele índice lá, no caso era o índice de 1. Então, assim, não era uma escolha livre, né? Da licitante chegar e escolher, olha, eu posso apresentar o índice ou eu posso apresentar a comprovação do capital social patrimônio líquido. Não, foi exigido os índices contábeis em preferência. E aqueles que não conseguissem foi dada uma segunda, né? Uma condição, né? Uma segunda alternativa. É isso que eu queria trazer, que pode sim, tá? Bom, esse tem sido o entendimento do TCU, lembrando aqui daquela interpretação restritiva de ficar se exigindo vários ou todos os incisos de qualificação econômico-financeira, sempre com foco ali na restrição da competição, tá? Então, só pedir no edital capital social patrimônio líquido quando os índices de balanço patrimonial forem inferior a 1. Tá? É o que está previsto no acordo 247 de 2003 e vem sido replicado aí até hoje, tá? A condição deixa em aberto para o momento da licitação. Essa foi a nossa dica. Se inscreva aqui no canal, siga as redes sociais. Eu sou a professora Ana Mendes, estou aqui para ensinar os senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Fica a dica.